Vamos lá? Vamos continuar nossas questões? Tem bastante questões ainda. Se eu não me engano, são 39 questões. Nós paramos no próximo bloco na 17. Mas tudo isso já porque nós estamos pegando conteúdos desde a evolução até a Constituição Federal. E depois a gente vai entrar direto aí na nossa Lei 8.213, falar sobre segurados da Previdência. Assunto muito cobrado, assunto certo na sua prova, na verdade. Ok? Vamos lá, continuando aqui. Aí, slide na tela. Vamos ver a questão agora, número 18. A questão 18 fala o seguinte, olha lá. O Instituto Nacional do Seguro Social, autarquia federal atualmente vinculada ao Ministério da Previdência Social, surgiu em 1990 como resultado da fusão do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social e o Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social. Meus queridos, a gente acabou de falar isso. Se você pegar o último bloco lá, última questão, a gente fala que o INSS, sim, ó, aqui, ó, Instituto Nacional do Seguro Social, surgiu em 1990, mas não do INAMPS. IAPAS mais INPS. É essa fusão aqui. Esses dois se casaram, tiveram um filhinho chamado INSS. Então, questão errada. Questão errada. Questão 19. A previsão constitucional do financiamento pelo Estado e pela sociedade, por meio das contribuições para a Previdência Social, atende ao princípio da diversidade da base do financiamento previdenciário. Respira aí. Professor, está confuso. É só ler de novo. Se está confuso, lê de novo. Ó. A previsão constitucional do financiamento pelo Estado e pela sociedade, por meio das contribuições para a Previdência Social, atende o princípio da diversidade da base de financiamento. Lembra, diversidade da base de financiamento é um princípio elencado, um objetivo, lá do artigo 94. E o que ele diz? Olha lá o significado dele. Diversidade da base de financiamento. Eu quero que seja diversificada a forma que vem dinheiro para me custear, que me financie. Então eu sou a Previdência, eu sou a Seguridade Social, que venha dinheiro da empresa, que venha dinheiro do trabalhador, que venha dinheiro do Estado, que venha dinheiro de concurso de prognóstico, de importados de bens. Pronto, é diversidade. Então, quando ele fala aqui que essa previsão de financiamento pelo Estado e pela sociedade é para atender o princípio da diversidade, tá correto, gente. Tá correto. Por quê? O Estado é o Estado. A sociedade é a empresa, é o trabalhador. Então, aqui a questão tá certíssima. Questão 19, correta. Questão 20. O princípio da universalidade da cobertura e do atendimento, artigo 94, é próprio da Previdência Social, de maneira que não se aplica à saúde e assistência. Ei, que doideira é essa? Que treta é essa? Que confusão é essa? Quer enganar quem com essa questão? Se universalidade da cobertura cubra o maior número de contingências sociais, de eventualidades sociais possíveis. Atendimento, atenda o maior número possível de pessoas. A universalidade da cobertura e do atendimento, ela se concretiza muito bem na área da saúde. Tanto que na Previdência, a universalidade do atendimento e da cobertura é para quem pagar. Porque a Previdência ela é contributiva, a saúde é para todos e a assistência para os necessitados. Então, quando fala que é próprio da Previdência, errado. Não é próprio da Previdência, não. A Previdência faz parte, sim, dele, mas não é a totalidade. A saúde que atende mais esse princípio aí na totalidade. Lembrando, olha o que eu vou falar para vocês. Eu não estou dizendo que esse princípio não se atende à Previdência. Atende. Mas ele se cumpre de forma integral na área da saúde. Na área da saúde ele se cumpre de forma integral. Então a questão quando fala que é próprio da Previdência, a questão se torna errada. A questão se torna errada. 21. A definição de Seguridade Social assumida no Brasil incorporou paradigmas que combinam ao mesmo tempo a perspectiva universalista, a seletiva e a contributiva. Aí, professor do céu, tá muito confuso, meu pai amado. Gente, é leitura, é lembrar dos objetivos, dos princípios, ó.
definição de seguridade social assumida, incorporou paradigmas que combinam ao mesmo tempo universalista, universalidade da cobertura e do atendimento, seletividade, eu tenho que selecionar, né? Seletividade e distributividade dos benefícios, contributiva, poxa, a parte da Previdência tem que contribuir. Então, tudo isso aqui é uma perspectiva, não estou dizendo que é para todos, é uma perspectiva que foi, sim, incorporada à Seguridade Social do Brasil. É uma combinação entre ser universal, ser seletivo e ser contributivo. Questão correta. Ah, professor, mas a saúde e a assistência não é contributivo. Sim, mas a Previdência não é? A Previdência não faz parte da Seguridade Social? Então não é um elo ali onde eu vou fazer balancear, fazer malabarismo. Eu quero ser universal, mas eu não posso ser universal com todo mundo. Tenho que selecionar e eu tenho que alguns ter que pagar para me ajudar. Então eu vou fazendo esse malabarismo aqui de ser universal, seletivo e contributivo. Questão 21, questão correta. Eu não estou trazendo aqui questão bestinha para vocês, não. Eu estou trazendo questões que é melhor a dificuldade vir agora do que na hora da sua prova você chorar, isso aqui eu não vi. Não, a dificuldade é agora. E aqui você não vai fazer essa questão só essa vez. Você vai fazer essas questões várias e várias vezes. Não, professor, mas eu já fiz. Questões têm que ser repetidas. Porque a própria prova, a própria banca vai trazer questões repetidas. Só que às vezes ela muda um conceitozinho de nada ali. Então você tem que fazer o máximo de questões e mesmo questões repetidas, tá bom? 22. Constitui o objetivo da Seguridade Social manter o caráter democrático descentralizado da administração mediante gestão tripartite com participação dos trabalhadores, dos empregadores e do Estado. Certo ou errado? Deixa eu olhar para a cara de vocês. Você não vai me errar isso. Você não vai me errar isso. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui. Gestão quadripartite. A gestão é quadripartite. Trabalhador, empregador, Estado e aposentados. O custeio é tripartite. Gestão quadripartite. Então a questão erra ao falar que a gestão é tripartite. Questão 22, errada. Leia a próxima questão aí enquanto eu vou aquecer aqui a garganta com uma aguinha. Faça a leitura aí dessa questão. Olha lá. Questão bem diferenciada aí. Vamos ler com calma. Os princípios da Seguridade Social incluem o da solidariedade financeira, que corresponde a um sistema que exige o caráter contributivo como forma de manter o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema. Ó, ele está colocando aqui como uma regra geral que tudo tem que ser contributivo. Eu sei que você está pensando, professor, a Previdência é contributiva. Mas a intenção da questão é falar que a Seguridade Social, por ser solidária, corresponde a um sistema que exige o caráter contributivo como forma de manter o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema. Ela não exige, gente, porque a saúde, eu não pago nada. A assistência, eu não pago nada. E a saúde eu tenho direito, a assistência, se eu for necessitado, eu vou ter direito também. Então aqui, esse caráter contributivo existe dentro da Seguridade Social? Existe, mas existe somente para Previdência. Existe somente para a Previdência. Para os outros não existe. E aqui a questão traz como se fosse uma obrigação eu ter que contribuir para ter usufruir de todas as três áreas, saúde, previdência e assistência. Então por isso que a questão se torna errada. Questão complicadinha? Questão complicadinha. Dá confusão? Dá confusão, porque a gente acha bem assim. E aí, professor, e agora? Poxa, a Previdência é paga, os outros não são. Mas a questão está perguntando o quê? Ela quer saber da Seguridade Social? Ela especificou que é da Previdência? Não. Ela especificou que é da Seguridade Social, envolvendo todas as áreas. Aí, meu amigo, não tem como.
Não tem como, tá? Então, o princípio da Seguridade Social inclui o da solidariedade financeira, correspondente a um sistema que exige caráter contributivo como forma de manter o equilíbrio financeiro e atual do sistema. Não. Ele exige, mas somente para a Previdência e não para os outros itens. Questão 24. A Seguridade Social obedece aos princípios da seletividade e da distributividade na prestação de benefícios e serviços. E aí, certo ou errado? Certo ou errado, né? Você sabe, existe esse princípio? Vai lá no artigo 94 e você vai ver. Seletividade e distributividade da prestação de benefício e serviço. Existe, certíssimo. Acabou. Ela obedece esse princípio. Mas aqui vamos complementar um pouco mais. O que esse princípio quer dizer? O que esse princípio quer dizer para você? Que, apesar da Seguridade ser universal na cobertura e no atendimento, eu não tenho dinheiro para suprir toda essa cobertura e todo esse atendimento. Então vamos selecionar a distribuição de alguns benefícios e serviços também. E aí eu até falei para vocês, eu falei, ó, um exemplo claro disso são 2 benefícios que ele selecionou a distribuição. Você sabe? Você lembra qual é? Eu falo que esse princípio aqui, ó, da seletividade e distributividade, ele está ligado a um benefício chamado salário família e também a um benefício chamado auxílio reclusão. Por que isso? Porque esses 2 benefícios são para atender trabalhadores de baixa renda. Ou seja, esses benefícios são pagos para qualquer tipo de trabalhador? Não. Esses trabalhadores têm que comprovar ser baixa renda, sendo que o auxílio reclusão é pago para o dependente de trabalhador baixa renda, né? Salário família é pago para o trabalhador em razão da existência de dependentes, sendo que esse trabalhador tem que ser baixa renda. Professor, o que é ser baixa renda? É um valor estipulado por portaria anual que é publicado, tá? Depois a gente fala desses valores, não se preocupe que valores não caem em prova. O importante é você saber que, de encontro a esse objetivo, a esse princípio, existe essa regrinha aqui, que se eu falar o salário família, ele vai atender o princípio da seletividade e distributividade dos benefícios e serviços de acordo com o artigo 194 da Constituição? Certo, correto. O auxílio reclusão também, ele é de baixa renda para atender o princípio da seletividade e distributividade? Correto. Entendeu? Eu seleciono a distribuição de alguns benefícios para que eu consiga manter um equilíbrio, tá bom? Então, questão 24, correta. Questão 25. A questão 25, ela vem e fala o seguinte, ó. O princípio da seletividade da prestação de serviços e benefícios corresponde à noção de que compete o legislador, com base em critérios equitativos da solidariedade e justiça social, e segundo as possibilidades econômico-financeiras do sistema, definir quais benefícios serão concedidos a determinados grupos de pessoas em razão de especificidades que as particularizam. Meu Deus do céu, que treta é essa? Ele volta, gente, a falar do princípio da seletividade, né? Ele volta a falar que o legislador aí, ele tomou como base o critério equitativo, de igualdade, né? Equitativo, que é eu julgar os iguais como os iguais e os desiguais como os desiguais. E além disso, equitativo solidário e de justiça social. E também observando o caráter econômico-financeiro, ou seja, eu sei que eu não consigo pagar para todo mundo, porque o dinheiro que eu recebo é um dinheiro finito, né? O dinheiro acaba, então eu tenho que saber selecionar. E aí eu defino quais os benefícios serão concedidos a determinados grupos de pessoas, em razão de especificidades que as particularizo. A questão, apesar de ter um termo todo jurídico aí, né? A questão está correta. A questão está correta, tá bom? Aí esses termos jurídicos vêm, assusta, mas a questão está corretíssima. Questão 26. São considerados princípios da Seguridade Social a cobertura universal, a uniformidade e a irredutibilidade do valor dos benefícios às populações urbanas e rurais. Certo ou errado? Tem gente que vai olhar assim e falar, professor, tá tudo incompleto aí. O tá incompleto não quer dizer que tá errado. Olha,
Cobertura universal. Universalidade da cobertura e do atendimento. Então, cobertura universal, tá. Aí, professor, mas inverteu, não tá igualzinho lá. Não precisa estar igual, a banca vai complicar um pouquinho. Por isso que o que vale é o entendimento, o aprendizado para a interpretação. Cobertura universal, sim. Uniformidade e irredutibilidade do valor dos benefícios das populações urbana e rural. Aí, professor, isso aí tá errado, porque é uniformidade dos benefícios, né, da população rural e urbana. Certo, tá certo. E irredutibilidade do valor do benefício. Poxa, presta atenção, ele juntou dois princípios em um só. Porque eu tenho a uniformidade e equivalência dos benefícios da população urbana e rural. Quer dizer, olha, seja uniforme e equivalente. O que tiver para a população urbana tem que ter para a população rural. Aí eu tenho outro princípio que fala irredutibilidade do valor do benefício. Essa irredutibilidade do valor do benefício não vale para a população urbana e rural? Vale. Aí ele junta tudo, aí a gente fica perdido. Mas não. Raciocina. Uniformidade e a irredutibilidade do valor dos benefícios da população rural e urbana. Continua tendo sentido. Porque eu quero que seja uniforme e também eu quero que não se reduza, que seja a irredutibilidade. Ele ter juntado não torna a coisa errada, porque são princípios sim da Seguridade Social. Não está escrito conforme está no artigo 94. Por isso aí é a questão da interpretação. Por isso que eu falo para vocês que o aprendizado é melhor do que decorar. Algumas coisas tem que decorar? Tem que decorar. Mas outras coisas você entender o conceito, você entender a fórmula que aquilo ali está expressando, vai te ajudar muito mais. A questão é que, apesar de parecer confusa, a questão está correta. Ela traz a cobertura universal, ela traz a uniformidade e traz a irredutibilidade de benefícios urbanos e rurais. Então a questão 26, correta. Questão que não é todo mundo que vai acertar essa questão, não. Você que está se preparando, que está estudando, que não está mentindo para você mesmo, fingindo que está estudando, você vai acertar. Ok? Questão 27. Dado o princípio da universalidade da cobertura, a Seguridade Social tem abrangência limitada àqueles segurados que contribuem para o sistema. E aí, meus queridos? Certo ou errado? Dado o princípio da universalidade da cobertura, a Seguridade Social tem abrangência limitada àqueles segurados que contribuem para o sistema. É a mesma questãozinha que a gente viu ali. Ele está aqui generalizando, dizendo que eu só posso atender quem contribui para o sistema. Não. Eu tenho uma parte da Seguridade Social, que é a Previdência, que eu vou atender só para quem contribui. Mas não esqueça que existe saúde e que existe assistência. Seguridade Social é um tripé. Saúde, Previdência e assistência. Previdência eu tenho que contribuir. Saúde não, e eu tenho direito, todo mundo tem direito. E assistência eu não preciso contribuir, mas só tem direito os necessitados. Então aqui quando ele generaliza, a questão se torna errada. Então, ó, tem abrangência limitada àqueles segurados que contribuem para... Não é limitada a quem contribui. Uma parte dela é limitada a quem contribui. Então a questão está errada. Questão 28. Fala o seguinte. A universalidade da cobertura e do atendimento inclui-se entre os princípios que regem as ações dos poderes públicos e da sociedade destinada a assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e à assistência, sendo que saúde, previdência e assistência, quando se juntam, dá... Olha, eu querendo soprar para pagar. Ai! Seguridade Social. Esses três juntos formam a Seguridade Social. E a universalidade da cobertura e do atendimento não é um dos objetivos da Seguridade Social. Então, quando ele coloca, ele inclui-se entre os princípios que regem as ações dos poderes públicos da sociedade destinada a assegurar, sim, saúde, previdência e assistência. Questão correta. Questão 28, não tem nem o que dizer. Questão correta. Perfeito? Questão 29. O princípio da distributividade da prestação de benefícios e serviços
tem sua expressão maior na área da saúde, dado o amplo alcance conferido pela intensa utilização do Sistema Único de Saúde. Leia aí, meus queridos. Leia aí. Princípio da distributividade. Distribuir mais, né? Então, o princípio da distributividade, da prestação de benefícios e serviços tem expressão maior na área da saúde, dado o amplo alcance conferido pela intensa utilização do sistema. O princípio da distributividade, lembra, eu seleciono e distribuo. Só que aqui a distribuição na área da saúde, ela é ampla. Eu distribuo para todo mundo. Eu não seleciono, mas a distribuição aqui é única. É para todo mundo. Então a questão ela se torna correta. Professor, mas aí não seria o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento? Também. Mas a distribuição, aqui, no caso, eu posso ser para todo mundo. Então, quando ele fala que o princípio da distribuição é de benefício, tem sua expressão maior na área de saúde, ou seja, de distribuir para mais gente, de não restringir, a questão se torna correta. É questão complicada. Eu não estou trazendo questão fácil aqui para vocês. Eu estou trazendo questões que vai aqui, ó, fazer a cuca funcionar para aprender de ver isso aqui e não errar na sua prova, tá bom? Então aqui, ó, você só tem que entender o seguinte. O da universalidade não tem o que questionar. Aí eu tenho o princípio da seletividade e distributividade. Algumas bancas, elas colocam que é o princípio da seletividade e distributividade. Ou seja, são dois princípios que estão juntos ali, mas que podem ser separados. De distribuir, eu posso escolher para quem eu vou distribuir, mas também eu posso distribuir para todo mundo. E a distribuição, quando eu falo assim, eu vou distribuir cursos. Se eu não falar para quem que eu vou distribuir, entende-se todo mundo. Ah, quem quiser pega, distribuir curso. Quem quiser pega. E aí é o que acontece aqui. Então aqui acontece exatamente isso, ok? Questão correta 29. Questão 30. Ela diz o seguinte, faz a leitura aí. Deixa eu aquecer a garganta aqui, que a garganta vai ficando seca. Ela fala, a Seguridade Social, que visa garantir direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social, possui como fontes de financiamento exclusivamente as contribuições sobre folha de pagamento e as repassadas pelo empregador, pela empresa ou por equidades a ela equiparada. Que a gente vai lá para o artigo 195 da Constituição, né? Que fala sobre as contribuições sociais. Então essa primeira parte aí, onde fala Seguridade Social, que visa garantir os direitos relativos à saúde, à previdência e assistência, possui como fonte de custeio, né? Possui como fonte de financiamento exclusivamente as contribuições sociais sobre a folha de pagamento e as repassadas pelo empregador, pela empresa ou pela entidade a ela equiparada. Gente, totalmente errado, né? Quando eu falo de contribuições, principalmente as sociais, vocês verem lá que tem as contribuições da empresa, do empregador e equidade a ela equiparada, e essa vai sobre a folha, vai sobre o lucro, vai sobre a receita ou faturamento. Então, a partir do momento que ele fala que é exclusivamente, ele está restringindo e se torna errada a questão, tá? E lembrando que aí a contribuição social ainda pode ser do empregado, né? O empregado, aquele equiparado a empregado, tudinho, sobre o concurso de prognóstico e sobre o importador de bens e serviços do exterior, tá bom? Então, aqui, ó, esse é da empresa, do empregador ou equiparado à empresa. Questão errada por se tratar de exclusivamente. Questão 31 diz o seguinte. A regra de que nenhum benefício da Seguridade Social deve ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total não se aplica aos serviços da Seguridade Social. Certo ou errado? Eita coisa boa! Eita coisa boa, né? Presta atenção no que acontece aqui, gente. Presta atenção no que acontece aqui. Olha lá. O que acontece é o seguinte. Lembra que a Previdência, a Seguridade Social tem benefícios e serviços. Benefícios eu pago. Eu pago para ter.
Já serviços, não precisa, né? O benefício não é que eu pague para ter, tá? Deixa eu corrigir. Os benefícios são pecúnia, ou seja, o governo vai desembancar dinheiro para você. Benefício de aposentadoria, benefício assistencial, você vai receber dinheiro. Serviço, não. Serviço tem o serviço social, que é um atendimento, e o serviço de reabilitação profissional. Só que esse serviço, apesar de não desembancar, não ter pecúnia para a pessoa, para o contribuinte, eles têm um custo. Eles têm um custo. Então, aqui, quando eu falo de criar, majorar ou estender, é tanto benefício como os serviços. Porque serviço, apesar de não ter um pagamento de pecúnia para o contribuinte, para o segurado, ele tem um custo por trás para eu poder criar, para eu poder estender, para poder majorar. Então, o serviço também tem que ter a fonte de custeio total. E a questão fala o quê? Ó? A regra é que nenhum benefício da Seguridade Social deve ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio. Não se aplica, aí aqui o não fica fora, porque se aplica aos serviços também da Seguridade Social. Questão errada. Os serviços também se aplicam essa regrinha aqui, ok? Vamos ver a próxima questão. Questão 32. Questão 32 fala o seguinte. As contribuições sociais do empregador compõem o financiamento da Seguridade Social e são incidentes sobre folhas de salário, o faturamento e o lucro. Certo ou errado? Presta atenção que eu vou falar para vocês aqui. Uma questão incompleta não quer dizer que está errada se ela não estiver restringindo. Ou seja, se ela não está falando assim, somente dessa forma que é a contribuição. Não. Aqui ele está falando o seguinte, olha aqui, ó. As contribuições sociais do empregador compõem o financiamento da Seguridade Social e são incidentes sobre folha de salário, correto, faturamento e lucro. Aí, professor, faltou receita aí. Porque é sobre folha de salário, receita ou faturamento e lucro. Tá errado? Não, não tá errado. Em nenhum momento ele falou que somente essas. Ele não restringiu. Exemplo, eu, professor Arce aqui, com essa cara de bebezinho, eu tenho 3 filhos. Eu tenho Davi, Isadora e Sofia. Davi, Isadora e Sofia. Se alguém chegar e falar para mim bem assim, olha, se alguém falar bem assim, Davi e Isadora, eles são filhos do Arlisson. Tá errado? Ah, mas não falou Sofia, tá errado. Não. Mas ele falou somente Davi e Isadora são filhas do professor Arlisson. Não. Ele falou que Davi e Isadora são filhos do professor Arlisson. Isso tá certo. Apesar de não ter citado Sofia, tá certo. Eu não preciso citar. Gente, isso aqui é questão não só de Seguridade Social, para qualquer outra matéria. Então, tome cuidado com essa palavrinha que restringe. Então, olha lá. Se eu falar que Davi e Isadora são filhos do professor Arlisson, corretíssimo. Ah, mas não falou Sofia. Mas também não tirou Sofia, não restringiu. Somente Davi e Isadora são filhos do professor Arlisson. É errado, porque eu tenho Sofia. Entendeu? Aqui é a mesma coisa. Então, apesar de não ter receita, não torna a questão errada. Aqui a questão está corretíssima. Perfeito? Gente, faltam algumas questãozinhas ainda, mas a gente vai concluir isso no próximo bloco, tá bom? Por quê? Porque é aquele momento de respirar, de tentar se distrair um pouquinho para recuperar aqui, ó, o descanso da mente, pegar o aprendizado e não esquecer a questão. Lembre, é um processo, eu vou continuar repetindo isso, porque é isso que vai fazer você ser aprovado. Tudo é questão de empenho, de dedicação e principalmente foco. Você assistindo minha aula aqui, mexendo no celular, vendo alguma coisa no computador, sempre terá dificuldade, tá bom? Sempre vai atrapalhar o seu aprendizado. Não pense que você está, não, mas eu estou mexendo, mas estou pegando. Não, vai atrapalhar o seu aprendizado sim, ok? Até o próximo bloco.